Bom, vamos começar a correção da atividade que eu passei na aula passada. Questão 1. Um carro viaja de uma cidade A a uma cidade B distantes 200 quilômetros. Então, primeiro dado, a distância. Se é distância, delta S. Então, 200 quilômetros. Seu percurso demora 4 horas. Então, ele está falando que o tempo que ele gastou para percorrer da cidade A até a cidade B foi 4 horas. Então, ΔT igual a 4 horas. Depois de decorrida 1 hora de viagem, o pneu dianteiro esquerdo furou. Então, ele está falando mais ou menos na questão que demorou esse tempo todo porque o pneu furou. Então, como ele furou, ele demorou 4 horas para chegar até o local. Aí ele pergunta, qual foi a velocidade média que o carro desenvolveu durante a viagem? Veja que na questão, ele não fala em nenhum momento que é para desprezar, por exemplo, o tempo que ele ficou parado, tá? E nem ele fala quanto tempo ele ficou parado. Então, nesse caso, eu vou precisar obrigatoriamente levar em consideração o tempo total da viagem, porque no caso da velocidade média, é uma média da viagem total, certo? É a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto. Então, por isso que eu vou ter que usar aqui 4 horas total. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, vamos pegar a fórmula da velocidade média. Velocidade média vai ser igual a ΔS dividido sobre ΔT. Velocidade média aqui vai ser igual. O ΔS a gente tem que vai ser o 200, certo? E o tempo vai ser 4 horas. Então, tá aqui a função. Ó, quilômetro por hora, né? 200 dividido por 4, a gente vai ter 50 quilômetros por hora. Tá aí a resposta da primeira questão, ok? Então, questão bem simples, bem fácil de ser resolvida. Vamos agora à questão 2. Um automóvel parte de uma cidade localizada às margens do quilômetro 230. Então, veja, ele está falando que ele está partindo de uma cidade que se localiza no quilômetro 230. Então, aqui ele deu a posição inicial, o espaço inicial. Então, 230. Então, lembre, espaço inicial, S1, quilômetro. De uma rodovia retilínea. 2 horas depois, então ele deu tempo. Então, quando ele partiu, passou-se 2 horas, então o nosso tempo, aqui que ele fala 2 horas, encontra-se no quilômetro 570, então a posição final. Então ele saiu do quilômetro 230 e chegou até o do quilômetro 570, dessa mesma rodovia. Determina a velocidade média desse automóvel. Então vamos lá, como é que a gente calcula a velocidade média? Velocidade média, ΔS dividido por ΔT. Agora a gente tem que calcular esse ΔS. Como é que a gente calcula o ΔS? ΔS vai ser igual a posição final menos posição inicial. Você pode fazer ali direto também, tanto faz, tá? Eu tô fazendo só aqui inicialmente, mas você pode fazer direto. 570 menos 230. Então, o ΔS aqui vai ser igual a 340 quilômetros. Agora, você substituir lá na função. 340 dividido pelo tempo que foi 2, né? Agora é só dividir. Você pode também substituir aqui já 570 menos 230 aqui também, que dá certo. Então, aqui vai ser igual a 340 dividido por 2, 170 km por hora. Uma outra maneira, como eu comentei, é você já fazer direto, ó. Você pega a mesma função, ΔS sobre ΔT, certo? E já substitui os valores, ó. 570 menos 230 dividido por 2, que também vai dar o mesmo resultado. 570 menos 230 vai dar 340 dividido por 2, que também dá 170 km por hora. Você pode escolher qual a maneira que você achar mais fácil, tá? As duas maneiras estão corretas.